É inegável a crise na masculinidade contemporânea. Eu acho que é um tema muito importante para ser debatido. Eu encontrei aqui um vídeo de Jones Manuel que a gente pode assistir um pouco. Hoje vamos estar acompanhados da Pompom aqui, tirando um cochilo. Mas vamos assistir aqui o vídeo de Jones Manuel comentando um pouco sobre a crise da masculinidade e o que será que isso afeta nas conjunturas e nas relações humanas. Vamos lá. Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é ressentimento, crise de masculinidade e a extrema-direita brasileira. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Preferir o Pix está aparecendo aqui como um QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note. Recentemente eu gravei um vídeo, o fetiche masculinista do MBL e da extrema-direita. Vídeo que foi muito bem, fez muito sucesso, deu muita repercussão e eu quero ampliar um pouco com vocês as reflexões desse vídeo. E aí por quê? Está comprovado estatisticamente, não só no Brasil como no mundo inteiro, que homens são estatisticamente a principal base de crescimento da extrema-direita, particularmente na juventude, E isso é muito interessante porque a gente começa a perceber, e eu trabalhei com adolescentes por alguns anos numa escola, no Instituto Federal, e a gente começa a perceber os pensamentos e os comportamentos extremistas desses adolescentes. Às vezes sem que eles notem a gravidade dos seus pensamentos e das suas opiniões. Mas a gente percebe nitidamente no conteúdo que eles consomem, na maneira como eles se comunicam, que há ali sim uma espécie de conteúdo, uma espécie de abordagem sobre a vida atual que é extremamente problemática, Mas vamos ver aqui o que o Jones vai falar sobre isso. A juventude masculina tem sido a principal base de crescimento da extrema-direita e agrupamentos como Missão têm uma base masculina de homens de 15 a 25 anos, sua principal base social. E aí, por que isso? Eu quero fazer um debate aqui com vocês sobre a mobilização de ressentimentos, de insegurança e uma certa crise de masculinidade que a gente vive. E aqui presta atenção que esse debate é muito importante. Veja, antes da universalização na prática da internet, das redes sociais, dos celulares e por aí vai, as pessoas tinham que ir para a rua para conviver com pessoas, Então, assim, você saía para jogar bola com amigos, você saía para brincar de pega-se-esconder, para rodar peão, para pular corda, para roubar manga no terreno dos outros, ia com os amigos pra praia, andar de bicicleta, juntava os amigos para ir pro cinema e tal. Alguém que tinha condições melhores, que tinha um videogame, que tinha um Nintendo, que tinha um Sega e tal, a galera se juntava, ia pra casa, jogava videogame, por aí vai. Então, a gente vivia processos de socialização muito mais ricos, muito mais plurais, Esses processos de socialização, convivendo com amigos, com amigas, com colegas de escola, com gente que trabalhou desde muito cedo, como foi meu caso, começou a trabalhar com 13 anos, com pessoas do trabalho e tal, você tem uma série de aprendizados, de estímulos, de contra-estímulos, uma pluralidade de opiniões, de visões de mundo, de experiência. Então... Perfeito. Eu já falei muito sobre isso aqui no canal, quem me acompanha já pode entender qual que é a minha opinião, minha perspectiva sobre esses acontecimentos. E sim, eu acho que um dos efeitos principais nessa crise que nós temos hoje, não só do machismo, enfim, mas dessa crise que nós temos na juventude, enfim, em outros grupos aí de jovens, de relacionamento, tem a ver intrinsecamente, tá? Tem a ver intrinsecamente com os mecanismos de socialização que nós temos hoje. Esses mecanismos, esses espaços de socialização que estão cada vez mais pobres, estão cada vez mais rebaixados, estão cada vez mais minoritários. Então a socialização hoje dos jovens, a socialização dos adolescentes, a socialização das crianças está muito mediada através de uma tela, através do conteúdo que elas veem no celular, no computador, no Discord. Esses espaços de socialização, e aqui não são espaços complexos, gente. Eu tenho 27 anos, assim, quem tem a minha idade, mais ou menos, deve lembrar da gente sair pra jogar bola na rua, pra correr, brincar de pega-pega e tal, pra andar de bicicleta, enfim, brincar na rua, Isso era muito comum na nossa época, brincar na rua, nós brincávamos na rua, se encontrávamos após a escola, antes da escola, dias de finais de semana, tinha os amigos da rua, os amigos da escola, os amigos do bairro, todo mundo se encontrava pra brincar. Hoje não tem mais isso. Você vê crianças brincando na rua hoje? Não vê. É muito, muito incomum. Nós vemos grupos de adolescentes assim brincando na rua, pré-adolescentes. Não se tem mais esse espaço. E aí aqui a gente tem vários, enfim, N motivos para isso, Eu acho que principalmente hoje é a sensação de insegurança, Não necessariamente a falta de segurança, mas a sensação de insegurança.
A sensação de que os filhos não estão mais, enfim, seguros indo brincar na rua, os pais não se sentem mais seguros de permitir que os filhos compartilhem esses espaços com outras crianças, né? Eu acho que eu vejo muito pessoal falando sobre isso. O Luigi, né? Quem acompanha o Luigi fala muito sobre isso, a questão da sensação de insegurança, né? Que eu acho que é uma das piores coisas que nós temos hoje, né? Eu moro numa cidade pequena, aqui a gente mal tem assaltos, assim, mas mesmo assim as pessoas não se sentem seguras de deixar os seus filhos brincarem na rua, por exemplo, né? Mas vamos voltar aqui com o vídeo pra gente não se perder muito. Todo adolescente que está no processo de formação, né, de desenvolvimento, passa a ter interesse sexual, interesse amoroso, interesse afetivo e passa por elementos que são próprios da dinâmica humana. Então, é muito difícil você achar um adolescente que nunca teve insegurança, que nunca se achou feio, que é um adolescente que teve problemas, por exemplo, de não conseguia ficar com as meninas e tal. Ou meninas que também nunca se acharam feias, porque não é bonito o suficiente, porque não tem um peito grande o suficiente, porque o cabelo não é o ideal, e por aí vai. A sociedade, ela constrói, a partir das dinâmicas pautadas pelos aparelhos privados de hegemonia, né, pelos aparelhos ideológicos, ela constrói uma estética social coletiva que diz o que é bonito, o que é feio, o que é atraente, o que não é atraente, o que é descolado, o que não é descolado e por aí vai. E aí você, no processo de envelhecimento, de amadurecimento, você vai se adaptando a essas dinâmicas. E normalmente esses padrões de beleza, vamos traduzir aí o que ele quis dizer para padrões de beleza, né? É o padrão de beleza do branco, né? Do branco, então é cabelo liso, pele clara, boca pequena, então é esse padrão de beleza magro, né? Magro, que é imposto, né? E eu sempre digo assim que eu acho que a adolescência, tá? Entre todas as fases da vida, a adolescência eu acho que é a mais difícil. É mais difícil. Né? Poucos adolescentes passam ilesos pela adolescência. Poucos adolescentes passam ilesos. Sim, são muito poucos, né? A adolescência é muito difícil porque é uma fase de transição muito forte, né? Nem entrando aqui só nas questões da puberdade, né? Que se fosse só a puberdade, já seria muita coisa, né? Quem aqui passou pela puberdade sabe como é que é, né? Então, assim, se fosse só a puberdade, a mudança de hormônios, já seria muita coisa. Mas tem outras dinâmicas também que acontecem nesse momento, né? As primeiras socializações, os primeiros movimentos que esse sujeito faz para com outras pessoas. Então, assim, os movimentos amorosos, né? Esses primeiros momentos de interesse sexual, interesse amoroso. E aqui, quando eu digo sexual, também sexo, né? Adolescentes fazem sexo, né? Mas também esse endereçamento, né, afetivo para outras pessoas, né? Até se a gente pensar nas fases da sexualidade do Freud, né? Ele vai dizer assim, olha, tem a fase oral, a fase anal, enfim, daí vai ter uma fase de latência. E aí entra essa fase fálica, né? Então essa fase fálica aí que entra no início da adolescência e da pré-adolescência, é esse momento onde a criança sai um pouco do seu mundo interior e ela começa a explorar esse mundo para fora. Ela começa a ter esses desejos do mundo externo, né? Conhecer outras pessoas, entender as dinâmicas sociais, né? Pode perceber, a gente começa a notar, né, assim, existe uma idade ali, uma certa idade das crianças em que elas começam a sentir vergonha das coisas. Né? Porque em determinado momento fazer algumas coisas para as crianças, elas não sentem vergonha, elas estão ali imaginando, criando, são criativas, né? Mas a partir do momento em que elas começam a entender que essas dinâmicas sociais acontecem, que esses movimentos sociais podem às vezes trazer, então, entre muitas aspas, prejuízos para elas, né? Que talvez o comportamento delas, talvez a roupa que elas vestem, né? Talvez o cabelo que elas usam pode trazer algum certo prejuízo que já estão se desfazendo dessa norma social, digamos assim, é porque elas estão entendendo que existe uma norma social. Essa é a grande questão, né? A gente só começa a sentir vergonha quando a gente entende que alguma coisa é errada, né? Quando uma coisa é errada e outra é certa. E na adolescência isso começa a acontecer, esse processo, então, de socialização em que os sujeitos começam a procurar muito seus grupos de identidade, né? Não grupos identitários, mas grupos de identidade, onde eles começam a se identificar nesses grupos como uma tentativa também de reafirmar sua própria existência, né? Eu imagino que o Jones vai falar um pouco mais sobre isso, então eu vou encerrar minha colocação aqui para ele poder continuar com a explanação dele. As relações sociais que a gente vive, algumas pessoas são mais adaptadas a isso e outras pessoas menos por uma série de questões, inclusive questões que a gente não escolhe. Então, por exemplo, quando eu era adolescente, estudava, manhinha, né, por muito tempo veio com esse discurso que ela foi ensinada a isso e reproduziu, que meu cabelo era um cabelo ruim.
Então, desde que eu sou muito novo, né, desde que eu me lembro, inclusive, manhã, quando ia comigo cortar o cabelo, passava a máquina, né, a máquina 0 ou a máquina 1, na ideia de que o cabelo dele é ruim e não presta modelo. Então, eu, quando era adolescente, fazia a mesma coisa. Ia cortar o cabelo em bola, lá na Borborema, e basicamente pedia pra bola passar a máquina, né? A máquina 1, a máquina 2. Eu parei de usar 0, porque, enfim, não queria ficar careca, né? Então, por exemplo, eu não tinha um cabelo considerado bonito. Eu era um jovem negro, né? Enfim. E aí o padrão de beleza brasileiro é um padrão de beleza branco. Pessoas brancas tendem, tendencialmente, a ser consideradas mais bonitas. Eu era pequenininho, baixinho, magrinho, mas era um magrinho com buchão. Então, eu não era a pessoa que me adaptava ao que era o padrão de beleza hegemônico. Eu era aquela pessoa que na escola, quando as meninas iam fazer a lista dos meninos mais bonitos, dos meninos que iriam ficar, meu nome nunca aparecia, né? Eu, se aparecesse, era um dos últimos. E aí, É que triste isso, né? É uma situação muito constrangedora, né? Quando isso acontece. é claro que você lidar com isso num processo de descoberta da sua sexualidade, quem você é, seu lugar no mundo, você lida com frustração, você lida com problemas de autoestima, você lida com coisas como não se achar bonito, né? A partir dos 16, 17 anos, eu comecei, por exemplo, a deixar o cabelo crescer e alisar o cabelo. Porque todo mundo naquela época, né, do Bonde da Estronda, dos Playson, dos emos, usava o cabelo arrepiado, usava uma certa franjinha assim caindo, e eu queria também ter o cabelo arrepiado. Eu vou deixar aqui pra vocês esse easter egg aqui, pra quem assistir esse vídeo até aqui. Eu era emo também, tá? Vamos continuar. E eu dava alisante no cabelo, aquela alisante original, que inclusive fez meu cabelo ficar laranja, começar a cair. Você tenta se adaptar às dinâmicas. Mas aí veja, viver experiências de frustração amorosa, frustração sexual, é algo normal da vida humana. É algo tranquilo no sentido de que acontece. A vida é assim. As frustrações são importantíssimas. Importantíssimas. As frustrações são algo importantíssimo na vida. Né? Você não passa pela vida sem que tenha alguma frustração. As frustrações nos constituem enquanto sujeitos. Se a gente for adaptar então o conceito aí de falta do Lacan para esse discurso aqui, a frustração é aquilo que nos constitui, é quando a gente se sente frustrado, né? Que a gente aprende, que a gente consegue entender as coisas, né? E o que eu percebo muito hoje, até atendendo às vezes jovens, né? É que a baixa tolerância à frustração que eles têm, né? Uma baixa tolerância a esse sentimento de que as coisas não saíram do jeito que eles gostariam, né? Ou de que talvez eles não consigam se encaixar, né? E o adolescente tem uma questão muito forte que é com o imediatismo, né? Para eles o agora é muito tem que ser agora, né? Não tem tempo mais. É como se a vida fosse acabar, né? Daqui 2 dias, né? Então tem que ser tudo agora, né? É tudo muito imediato, é tudo muito intenso. Os amores são muito intensos, os sentimentos são muito intensos, as raivas são muito intensas, né? Os ódios são muito intensos também. A vida você tem experiências positivas e experiências negativas nas relações amorosas, nas relações sexuais. Às vezes você consegue realizar seus desejos, às vezes não. Às vezes você consegue se sentir bem com a sua autoestima, se sentir uma pessoa bonita, desejada, às vezes não. Em outras épocas, menos mediadas pelas redes sociais, pela internet e por aí vai, você lidava com essas frustrações sozinho ou em grupo, né? Ou as duas coisas. Então, eu lembro, por exemplo, quando eu tinha 16 anos, eu era muito, muito afim de uma menina que nem era aqui da Borborema, ela de vez em quando vinha aqui na Borborema e tal, a gente andava no mesmo grupo de amigos, e aí era muito afim, muito afim, muito afim mesmo, vivia querendo andar com ela, tá na cola, agradar, não sei o que e tal. Um belo dia ela chegou pra mim e falou assim: Jones, por que tá embaçando tanto? Eu não tô afim da gente ficar mais não, a gente tinha ficado uma vez, e ela não queria ficar mais. E aí eu fiquei triste, fiquei mal, fui escutar Paulo Ricardo, olha, e tal. E aí eu lembro que depois conversando com a galera, com os meninos, isso, Jones, tá de boa, porra, tá de boa, pô. Vamos pro cinema sábado agora, inclusive eu acho que era o lançamento. Eu não lembro se era Velozes e Furiosos 2 ou era Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio, mas era alguma coisa assim. Aí a gente marcou de ir pro Pô, isso faz tempo, então. cinema e vamos sair e tal. Veja, você tinha formas de estímulo, não negando a criação patriarcal, a criação machista, as ideias machistas que circulavam Quantos anos o Jones tem? Agora eu fiquei curioso. no meu meio, mas você tinha relações de amizade que poderiam dizer assim, pô, tá bom, pô, deixa esse otário, é isso, acontece, segue pra próxima, vamos atrás de outra pessoa e por aí vai. A internet, que tá colocada na realidade brasileira, né, esse meio virtual como mediação das relações sociais, acontece na realidade brasileira dentro de um bojo da era neoliberal, do capitalismo neoliberal. O capitalismo neoliberal, ele tem como uma das suas características essenciais
e matando o espaço público e matando a diversidade, a riqueza de relações sociais de experiência que você está submetido. E por quê? Porque as cidades são cada vez mais um caos, cada vez mais engarrafadas, cada vez mais infernais. Não existe mudança estrutural da mobilidade, da infraestrutura da cidade. Os trabalhos são cada vez piores, os salários cada vez mais baixos, cada vez mais precários. A ideia de que eu vou estudar, e aí por que estudar muito? Eu vou ter um bom emprego, e esse emprego vai me dar estabilidade, segurança econômica, possibilidade de progredir na vida. Isso é cada vez mais raro no dia a dia das pessoas. Há um desencontro entre estudo e recompensa econômica a nível de salário. Você tem graduação, mestrado, doutorado, MBA, especialização, fala 3 línguas e sofre para conseguir um salário de 4, 5 mil reais, né? E aí concursos públicos estão cada vez mais escasseando, que sempre foi meio que uma alternativa de conseguir um bom emprego, conseguir estabilidade econômica, condições de progredir na vida. Então, a gente tem uma vida cada vez mais corrida, uma vida cada vez mais dura, uma vida cada vez mais infernal, uma vida cada vez mais cansada. O famoso filósofo sul-coreano, que eu nem gosto muito, diga-se de passagem, Byung-Chul Han, que lançou o livro Sociedade do Cansaço, sem entrar muito em concordância com o livro, mas é um fato que a gente tem uma vida cada vez mais cansada. A gente está cada vez mais esgotado. Acho que todo mundo aqui que está assistindo esse vídeo, nessa semana em que o vídeo está indo ao ar, em algum momento da semana já pensou ou vai pensar, tipo, e aí, vamos sair? Porra, até queria sair, até queria me divertir, mas vou não, tô muito cansado. Esse cansaço geral, né? É um cansaço que... Olha, eu não sei se eu tenho um paciente meu que nunca relatou o cansaço da vida. E não um cansaço assim, não, estou cansado de um dia longo de trabalho, né, e tal... Hoje foi um dia mais cansativo. Não, é essa exaustão mental. Eu percebo que conforme a sociedade vem se reorganizando, principalmente nessa busca da digitalização da vida, esse sentimento de exaustão mental, ele tem aumentado. Né? É um sentimento mesmo, né? Assim, das pessoas se acharem mais cansadas, né? Porque essa demanda do trabalho hoje, com o advento das tecnologias, ela não termina quando o seu horário de trabalho acaba. Ela não termina. Muitas vezes você leva trabalho para casa, você trabalha fora do horário, as suas demandas são cada vez mais apertadas, então você tem que trabalhar de noite, por exemplo, para poder dar conta do seu trabalho, né? Que era uma dinâmica muito diferente, por exemplo, quando a gente falava de pessoas que trabalhavam no setor fabril, digamos assim, né? Então, pessoas que trabalhavam em fábricas, né? Bom, era muito cansativo, pensando no corpo, sim, trazia muitas mazelas pro corpo, com certeza, mas depois que ela batia o ponto, o trabalho dela acaba. O trabalho dela acaba. Agora, com profissões mais intelectualizadas, digamos assim, não intelectualizadas no sentido pejorativo, assim, mas que profissões que você trabalha mais, então, enfim, administrativamente, enfim, com planejamento e tal. Essas profissões muitas vezes não terminam quando você bate seu ponto. Quer dizer, se você bate ponto, né? Às vezes você é PJ, nem bate ponto, né? Então, elas não terminam, as demandas vêm uma por cima da outra, né? Enfim, e isso vai se acumulando no decorrer da semana. E quando chega o final de semana, as pessoas não têm mais vontade de sair, porque elas estão muito exaustas, muito cansadas, né? Tanto é que nós vemos aí, dia após dia, notícias de que o setor, por exemplo, do entretenimento, né? O setor da alimentício, digamos assim, né? Mas assim, eu quero dizer assim, bares, né? O setor da noite, assim, o setor dos bares, festas e tal, vem sofrendo um baque muito grande, né? Porque essa geração atual não sai. Essa geração atual não aprendeu a se socializar, né, na rua. Ela não aprendeu a se socializar na rua, ela aprendeu a se socializar na internet. Né? Eu acredito que a pandemia trouxe efeitos muito, muito grandes, isso também para uma geração ali de adolescentes que passou, às vezes entrou na sua adolescência, às vezes saiu da sua adolescência sem poder se relacionar pessoalmente, né? E a internet se tornou esse reduto da socialização, né? Se tornou esse reduto, esse lugar comum de sociabilidade. E aí quando a gente vai falar sobre a frustração, por exemplo, a gente entende que dentro da internet ela funciona de uma maneira em que ela vai revalidar constantemente o seu pensamento, né? A internet ela não trabalha com o contraditório, os algoritmos não trabalham com o contraditório. Deixa eu até mudar aqui a câmera. Os algoritmos não trabalham com o contraditório. O que eu quero dizer com isso? Os algoritmos eles tendem a reforçar aquilo que você quer ver. Então eles nunca vão te mostrar coisas que você não costuma clicar. Eles nunca vão te mostrar coisas que você não costuma dar like. Eles vão continuar te mostrando aquilo, seja pro bem ou por mal, né? Seja pro bem, que é uma coisa que você gosta de assistir, ou seja o seu engajamento através do ódio, né? Através da raiva, do ressentimento.
E aí quando a gente fala sobre frustração, se você tá frustrado, e assim, adolescentes pensam essas coisas, assim, se frustrou amorosamente, fala assim, todas as meninas não prestam, não sei o quê, eu odeio isso e tal, né? Antes isso ficava meio que da boca pra fora, né? Assim, conversava com um amigo ali e bola pra frente, deu, vamos pro próximo relacionamento. Hoje, se ele explanar isso na internet, ou se ele procurar conteúdo sobre isso, ele vai encontrar conteúdo sobre ressentimento da figura feminina, conteúdos machistas, conteúdos misóginos, que vão, então, retroalimentar esse sentimento, então, de frustração, esse sentimento de raiva que ele tem. E aí, depois que ele entra nesse círculo vicioso, depois que ele entra nessa bolha, é muito difícil sair. É muito difícil sair. Conscientemente, é muito difícil sair. Porque, como eu disse, né, os algoritmos, as redes sociais não trabalham com o contraditório. Eles trabalham com a validação. Eles vão continuar te validando. Eles vão continuar te mostrando aquilo. E mais, e mais, e mais. E quanto mais você entra dentro de um nicho específico como esse, mais a fundo você vai. E esses conteúdos costumam ficar cada vez mais extremistas, né? Vamos voltar aqui pro vídeo do Jones. Estou muito esgotado, estou com muita coisa para fazer. Se for mulher, particularmente pela dinâmica patriarcal, né, em que os serviços domésticos, a economia do cuidado com crianças recai de maneira determinante, você pensa assim, pô, até queria, mas vou não, estou cansado, estou esgotado, quero dormir, quero descansar, quero ficar sem fazer nada, quero ficar sentado no sofá, na cadeira, deitado na cama, rolando o feed do celular, porque é isso, estou cansado. Você tem um empobrecimento muito grande das relações sociais, porque falta tempo, porque a vida é cada vez mais difícil, porque é cada vez mais difícil você conseguir alcançar uma situação de segurança, de estabilidade econômica. Eu acho que não é só tempo, tá? Eu tenho uma teoria na minha cabeça, enfim, que eu acho que não é só por questão do tempo, do cronológico, da falta dele, desculpa. Mas também uma questão de possibilidades de espaço. Perceba, hoje existem crianças que saem jogar bola na rua. Você vê crianças assim, você sai no seu bairro, você vê crianças jogando bola. Você vê crianças na praça jogando bola, por exemplo. Não. Os espaços de futebol, por exemplo, foram privatizados. Então, para o seu filho jogar bola, ele não vai mais no campinho do bairro, não. Ele vai numa escolinha privada. Uma escolinha que você paga lá para ele jogar bola, né? Você leva seu filho na praça para brincar com outras crianças? Difícil, né? Difícil. Talvez ali agora os espaços estejam restritos à escola. Então, o seu filho brinca com os amigos da escola, né? Afinal, os amigos, por vezes, do condomínio, né? Quem mora em cidade grande nem casa tem, né? Mas condomínios, por exemplo, às vezes já nem se encontram mais. Eu moro aqui num condomínio, aqui na minha cidade, um condomínio grande, tem muitos apartamentos. E assim, são pouquíssimas crianças que a gente vê brincando no pátio do condomínio. E tem um pátio bem bonito, tem um gramado bem grande e tal. São pouquíssimas crianças que a gente vê brincando no condomínio, né? A gente vê crianças brincando, por vezes, ali nas férias de verão, né? E aí você vê meia dúzia de crianças brincando, né? Nas ruas, você não vê crianças andando de bicicleta, você não vê crianças sentadas na praça conversando, sabe? São espaços de socialização que eles ficaram cada vez mais restritos, né? E aí, se você não consegue socializar pessoalmente, onde você vai socializar? No Discord, vai socializar no Instagram, vai socializar no Facebook. Facebook, jovem não usa Facebook, né? Agora eu entreguei minha idade. Na época que eu usava Facebook quando era jovem. Jovens não usam mais Facebook. Mas, enfim, nas redes sociais em geral, né? Então, eles vão procurar nesses lugares, nesses redutos. Então, pessoas com que eles possam fazer pares, pessoas com que eles possam fazer encontrar esse grupo, né? Esse grupo para poder reafirmar a própria identidade, porque isso é muito importante para os adolescentes. Esse reafirmar a identidade. Isso é uma parte importantíssima que pessoas que trabalham com adolescentes, pais de adolescentes que possam estar vendo esse vídeo aqui, ou irmãos de adolescentes, sei lá, entender que para eles é muito importante essa diferenciação e essa busca por encontrar a sua própria identidade, encontrar a sua própria personalidade. Para eles isso é importantíssimo, importantíssimo. Vamos voltar aqui com o vídeo. Conectado a isso, a premissa do capitalismo na sua era neoliberal é ir matando todos os espaços públicos, todos os espaços de convivência coletiva. Ó, eu já assisti esse vídeo, mas eu não sabia que ele ia falar exatamente sobre isso agora. A ideia é que divertimento seja igual a lucro. Então, quer se divertir? Você não vai se divertir numa praça. Você não vai se divertir num
parque público que você não pague nada. Você precisa pagar para ir num parque, você precisa pagar para ir numa praça, você precisa pagar para ter um consumo cultural, para ver um espetáculo de dança, para ver um espetáculo de música, você precisa pagar para estar numa praia, você precisa pagar para ver um show que você quer, tudo é mercantilizado ao máximo e a ideia é ir matando os espaços públicos. Não é coincidência que há uma tendência, por exemplo, aqui em Pernambuco, em Recife, que é a cidade da região metropolitana, em que tem um conjunto de equipamentos públicos, de praças e parques mais bem estruturados, a tendência é privatizar tudo, entregar tudo para a iniciativa privada, né? O governo João Campos realiza o maior programa de privatizações de parques e praças da história de Recife. E em cidades em que a infraestrutura pública de praças e parques é muito precária, para não dizer assim, destruída, Jaboatão, Paulista, Camaragibe, Abreu e Lima, Igaraçu, Vitória e por aí vai, a ideia é cada vez mais ser um espaço não acessível, um espaço que ou está destruído, ou está acabado, ou então é um espaço que simplesmente você não consegue acessar. Eu fui em Camaragibe, por exemplo, recentemente na Praça do Coimbral, e aí a praça na prática é fechada pela prefeitura, né? Só que quem consegue a praça é igreja evangélica e vereador parceiro do prefeito. Então a Batalha dos Camarais, por exemplo, não consegue mais ser realizada na Praça do Coimbral. Ela acontece muito mais ali próximo do Bar da Cereja do que na Praça do Coimbral, por exemplo. Então sai privatizando os espaços públicos, sai fechando espaços de convivência coletiva. Então a gente tem uma tendência a uma vida cada vez mais isolada, a uma vida cada vez mais pobre de relações sociais, a uma vida de cada vez mais frustração, de cada vez mais medo, de cada vez mais insegurança econômica, insegurança do futuro, insegurança se vai conseguir pagar as contas no mês que vem. Aquela permanente sensação do capitalismo que você pode a qualquer momento cair na miséria. Se você não se submeter a qualquer trabalho assalariado que aparecer, você pode cair na miséria. Isso já é uma constante do capitalismo. Acho que isso se aprofunda cada vez mais nessa era neoliberal. E aí, essa vida cada vez mais cansada, cada vez mais insegura, cada vez mais frustrante, cada vez mais pobre de relações sociais, ela se combina com vários elementos de frustração masculina dentro de uma dinâmica em que os ideais normativos do que é ser bonito, do que é ser bem realizado, do que é ser atlético e tal, elas estão cada vez mais potencializadas pela propaganda das redes sociais. Então você abre essa desgracinha aqui e aí o que é que mais aparece para você? Aparece propaganda. Propaganda de corpos perfeitos, propaganda de pessoas lindas, propaganda, por exemplo, no caso de homens fortes, musculosos, atléticos e por aí vai. E o seu padrão de comparação é cada vez mais estimulado por uma hiperpropaganda de redes sociais. Objetivamente, boa parte dos perfis que você consome de atividades físicas, de moda, de beleza, de roupas, de variedades, não sei o quê, estão dentro de uma lógica de fazer uma propaganda de um estilo de vida. Fazer uma propaganda de um estilo de vida que é inalcançável para a imensa maioria das pessoas. Inalcançável, isso aí é irreal, né? É uma propaganda, é uma amostra de um estilo, de uma possibilidade de corpo, uma possibilidade de relações, uma possibilidade de vida que na verdade não abarca nem 1% da população, né? Mas isso cria uma força de ressentimento tão forte nesses sujeitos, uma força de ressentimento tão absurda nesses jovens, né? Que faz com que eles se sintam ressentidos pela própria vida que eles têm, né? E aí, muitas vezes, o ressentimento deles, né? Como é muito difícil a gente se ressentir sobre quem nós somos, a gente acaba colocando essa nossa raiva, essa nossa frustração numa figura externa, um inimigo comum, né? Um inimigo comum aí, que vai dar o engajamento pro meu grupo. O grupo que me constitui enquanto identidade, né? E aí, a gente vai ver aí que, normalmente, quando a gente vai pensar, então, nesses grupos... como é que eu vou dizer assim, esses grupos, esqueci a palavra assim, mas radicalizados, enfim, dos jovens, onde é que cai isso? Na figura da mulher, na figura do homem afeminado, digamos assim, na figura dos homossexuais, né, na figura do, sei lá, do negro, né? Então se procuram aí fenômenos, se procuram figuras como inimigos comuns para poder reafirmar aquele meu grupo de identidade, né? Que também reafirma a minha própria existência, né? Porque eu pauto, então, a minha existência a partir daquele grupo ideológico, né? Daquele grupo, daquela maneira de enxergar o mundo. Pessoas normais. Eu já falei isso em vários vídeos do canal. Normalmente a pessoa é rica, a pessoa consegue ter uma alimentação incrível,
Inclusive com custo de alimentação mensal de 7 mil, 8 mil por mês, tem os melhores médicos, os melhores nutricionistas, as melhores academias, os melhores personal trainer, e vende para você a propaganda de um corpo perfeito que você não consegue é porque você não se esforça, viu? Você não consegue é porque você não tem Deus, porque você não é trabalhador, porque você não é disciplinado, porque você não comprou o curso dele, viu? Porque você não comprou o curso, porque você não é determinado o suficiente. Porque se você for tudo isso, você vai conseguir aquele corpo, aquela Lamborghini, aquele carro chique, aquela mansão, aquela mulher bonita e tal. Então você é bombardeado com um conjunto de propagandas que não são realizáveis objetivamente, porque você tem uma estrutura econômica que cada vez gera precarização, insegurança econômica, exploração, expectativas não realizadas e ao mesmo tempo é bombardeado com uma propaganda permanente. Esse processo faz com que os jovens, em particular, vão cada vez mais assumindo um conservadorismo como uma espécie de forma de proteção. Então, ao invés de você viver o que deveria ser a vida de um ser humano, que é, a vida tem frustração. É isso. Às vezes você quer ficar com a pessoa e a pessoa não quer ficar com você. Às vezes você tá apaixonado pela sua namorada e ela não tá apaixonada e o relacionamento acaba. E vida que segue. Não. Você é estimulado a evitar a frustração, a trabalhar numa espécie de tipo ideal negativo, porque a mulher é interesseira, porque a mulher só quer saber do homem rico, porque a mulher só quer saber do homem safado, porque a mulher só quer saber de não sei o quê. E você vai criando uma espécie de casca reacionária de proteção que ó, é melhor não, porque mulher não presta, porque mulher não sei o quê, porque mulher não sei o quê, não sei o quê. E você simplesmente cria mecanismos que é para meio que não se frustrar. E vai sendo capturado por discursos da extrema-direita de ódio à mulher, negativação da mulher. Como se a sua frustração, por causa das condições econômicas gerais, da pobreza das relações sociais que a gente vive, das dificuldades da vida, fosse culpa da mulher. É como se o ódio que você deveria sentir da exploração capitalista, das dificuldades de emprego, da vida ruim, dos serviços públicos ruins, do transporte ruim, você direciona isso não para o sistema político e econômico que te oprime, você direciona isso para a mulher, como se a pessoa ao teu lado fosse a culpada disso. E aí isso vai criando... É isso aí, pessoal. Eu acho que a gente pôde conversar e pôde trazer essa perspectiva, né? Como eu já assisti esse vídeo, eu sei que o Jones agora ele vai entrar numa outra perspectiva de um outro assunto, né? E até para o nosso vídeo não ficar tão enorme aqui, tão gigante, eu acho que vocês podem, vou deixar aqui na descrição do vídeo dele, vocês podem ir lá e continuar assistindo o vídeo. Ele vai entrar numa perspectiva um tanto quanto da relação política com isso e tal, que eu acho que não é bem a ideia aqui do canal, né? E a gente talvez vai se perder um pouco aqui e o vídeo ficaria enorme, né? Mas se você gostou do vídeo, se você achou minimamente interessante qualquer coisa que eu tenha dito aqui, considere deixar um like, se inscrever no canal. Eu acho que a gente pôde então conversar, a gente pôde debater sobre esse assunto da crise do masculino, né? Uma crise do masculino que eu percebo todo dia na minha clínica, eu percebo nas redes sociais, né? E muitos historiadores não, desculpa, também historiadores também, mas enfim, muitos escritores, muitos então acadêmicos que eu quis dizer, conseguem também perceber que as maneiras como nós sociabilizamos hoje, né, os nossos dispositivos possíveis de sociabilidade tem feito com que essa socialização, tem feito com que essa maneira dos homens enxergarem a própria masculinidade faça com que eles sofram e direcionem esse sofrimento que eles não sabem lidar para outro. Né, direcionem esse sofrimento que eles não têm capacidade de se organizar com isso internamente, direcionem para o inimigo externo. E aí vai ser a mulher, vai ser o negro, vai ser o gay, vai ser, enfim, seja lá qual for o inimigo que ele escolher para utilizar como meio de, digamos assim, de alívio desse sofrimento que ele não sabe encaixar, ele não sabe aonde colocar. Né? Enfim, se você eventualmente gostaria de iniciar um processo terapêutico, um processo de análise, deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu site, onde você pode acessar e saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho e as maneiras de entrar em contato comigo também, tá bom? No mais, seria isso, agradeço a visualização de todos, forte abraço, valeu, falou e até o próximo vídeo. Ó, a Pompom aqui, ó, aqui, ó, tomando banho, ó, você tá louco, né? Tchau, tchau.